Fala família, tudo bem? Hoje o tema do vídeo vai ser valorização, autovalorização, valorização do profissional em geral. Galera, para resumir, eu sou barbeiro há 12, vai fazer 13 anos e eu comecei a cortar cabelo de graça, né? E depois comecei a cobrar 5, 7, 10 reais. E hoje meu corte é 65 reais aqui na barbearia. Mas por muito tempo eu cortei cabelo e por muito pouco dinheiro, né? E ali em torno de 2018, final de 2018, meu corte acho que era 18 reais, 15, 18 reais. Eu saí, eu fechei minha barbearia e comecei a ir trabalhar para uma pessoa, no caso a barbearia grande. Eu tinha uma barbearia pequena. Fechei minha barbearia e fui trabalhar como colaborador numa barbearia grande, na freguesia. E ali meu corte saltou de 18 reais para 50 reais na época. Assim, de um dia para o outro. Um dia eu cobrava 18 e outro dia eu cobrava 50 reais. E lições que eu aprendi com isso. Que eu não sabia o valor do meu serviço, eu não sabia o quanto o meu serviço era bom, né? Porque quando eu comecei a cobrar 50, quando o meu corte passou a ser 50 reais, eu via que tinha muita gente que valorizava o meu corte, mas eu mesmo não valorizava. Eu mesmo não achava que o meu corte valia aquilo, entendeu? E hoje eu consigo entender o porquê que eu não achava isso. E assim, tem muito a ver com não somente com o corte que você faz, mas também com todos os outros parâmetros de que um profissional ele tem que ter para poder cobrar um valor X. Hoje eu estou cobrando 65, mas o meu objetivo agora é começar a cobrar 150 reais através do corte a domicílio, porque eu sei que eu tenho valor para isso, mas eu ainda não coloquei em prática por travas psicológicas, sabe? De muitas vezes ainda achar que o meu corte não vale ou que as pessoas não vão valorizar. Mas eu sei que o meu corte tem esse valor. Agora, a minha missão é aumentar a percepção de valor do cliente em relação ao meu corte, ao meu profissionalismo, né? E assim, é até um desafio que eu coloco aí para expor, né? Um desafio pessoal meu, que é começar a cobrar 150 reais por corte, né? Pelo menos até o final do ano aí. E assim, se eu fosse numerar o que faz a pessoa perceber o valor do corte que você faz ou o valor do serviço que você faz, eu diria que primeiramente, não é o principal, mas primeiramente, você prestar um bom serviço, óbvio, isso é óbvio, você, no meu caso, fazer um bom corte, conseguir fazer com excelência aquilo que o cliente me pede, esse é o primeiro passo. Segundo passo, saber me portar, saber falar bem, saber me comunicar da melhor forma possível, saber com que tipo de cliente eu estou lidando, porque eu não posso falar da mesma forma com um adolescente e do mesmo jeito falar com um idoso, falar com um dono de empresa, falar com um delegado, falar com um juiz, porque aqui no meu espaço eu atendo todo tipo de gente. Eu lido com um jogador de futebol, lido com um juiz, lido com um advogado, lido com um policial, lido com gente que mexe com coisas que são meio duvidosas também. Então, assim, é um público bem diversificado. E com cada pessoa eu tenho que saber me portar de um certo jeito, para poder criar uma conexão com esse tipo de gente.
E com exemplo, um adolescente, eu não posso falar de uma forma muito formal porque eu nunca vou conseguir me conectar com esse tipo de gente, entendeu? Mas conforme você vai galgando o seu preço, o seu vocabulário, a sua postura, a forma de você fazer o seu trabalho, ele começa a ficar um pouco mais nichado e começa a ficar um pouco mais, como é que eu vou dizer, mais fácil, porque começa a ter um comportamento padrão no seu público, entendeu? E assim, coisas que eu percebi que agregou no meu serviço. A minha roupa, hoje, eu posso dizer para vocês que a roupa mais cara que eu uso é a roupa que eu uso para trabalhar. Se você pegar o meu armário lá, a blusa mais cara que eu comprei é a blusa do meu trabalho, a calça mais cara que eu tenho é a calça do meu trabalho, o meu tênis mais novo é o tênis do meu trabalho, entendeu? E assim, eu realmente percebi que os clientes começaram a me valorizar mais quando eu melhorei a minha vestimenta, a forma que eu me visto, mais do que o meu material. Meu material é de ponta, graças a Deus. Meu material, assim, ninguém pode falar nada. Eu tenho todo o meu material certinho. Às vezes quebra uma coisa e tal, mas a gente vai lá e conserta. Mas o cliente não consegue perceber isso. Entendeu? Para ele, tanto faz se a minha máquina é de 1.500 ou uma máquina de 250, porque ele não conhece. Entendeu? A não ser que eu fale, a não ser que eu mostre para ele o quanto vale o meu material, ele não vai saber. Só que a minha vestimenta, a minha postura, a partir do momento que, à primeira vista, ele já consegue perceber se eu sou uma pessoa que é bem vestida, se eu sou uma pessoa que tem uma postura boa, se eu sou uma pessoa que tem um bom vocabulário, se eu sou uma pessoa que tem um bom perfume. Isso tudo conta também, entendeu? Então, galera, esse é um pouquinho da minha vivência, um pouco daquilo que tem dado certo para mim, entendeu? E assim, se você não está satisfeito com o público que você atende, com o valor que você cobra, ou com a quantidade de clientes que você atende, começa a prestar um pouco mais de atenção nesses pequenos detalhes. Começa a prestar mais atenção. Primeiro, se eu fosse enumerar, primeiro, a sua vestimenta. Segundo, a sua postura. Terceiro, seu vocabulário. Quarto, seu material. Quinto, a organização do seu material na sua bancada. Você olha para minha bancada ali, ó, tem bastante coisa hoje, né? Tem bastante coisa na minha bancada, mas está organizada, entendeu? A organização da sua bancada conta também. Isso tudo é a percepção de valor que você passa para o cliente. Muitas das vezes você acha que comprando aquela JRL da Branca Ghost de R$3.000 o kit, seu cliente vai te valorizar mais. Não é. Não é. Por quê? Por que eu te digo isso? Porque o cliente não conhece, irmão. Ele não sabe o que é uma JRL Ghost. Ele não sabe o que é uma Babyliss FX One de 2.000 e pouco. Ele não sabe o que é isso, cara. Mas às vezes uma roupa alinhada, uma calça maneira, um tênis legal, entendeu? Minimamente, às vezes não precisa nem ser caro, principalmente o tênis, mas assim, um tênis limpo, né? A bancada limpa, você limpo, barba sempre bem feita, cabelo cortado. Nem sempre eu consigo, graças ao bom Deus, tenho tido bastante demanda, bastante cliente. Às vezes eu fico uma, 2 semanas aí sem conseguir cortar meu cabelo, vai passando, e quando vê, tô com o cabelo grande. Mas é por um bom motivo. Mas eu sempre procuro prezar pela minha aparência, porque eu sou um profissional da beleza. O profissional da beleza, ele tem que estar belo, como diria meu paizão, meu mentor, pessoa que eu tenho muito apreço, Iriri. Quem vende beleza tem que estar belo, e é verdade.